Muito boa noite. Sexta-feira, estamos aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Tudo que nós estudamos na lei de Deus e nos ensinamentos cristãos, ou seja, os ensinamentos que nós tiramos das leis de Deus, que estão aqui nos evangelhos de Jesus, e nas 5 obras básicas, porque todas elas foram construídas sobre as pilastras do cristianismo primitivo. É um prazer muito grande estarmos aqui nessa sexta-feira. Sempre sexta-feira estamos estudando lição por lição desse livro maravilhoso que eu ganhei em março de 1977. Como estou aprendendo ainda? Como estou aprendendo? Hoje nós já estudamos 5 lições. Hoje nós vamos fazer um resumo dessas 5 lições, objetivando uma aula. Aqui não tem palestra, é só aula. Então, na abertura do livro, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, em 1949, chamou a atenção na abertura deste livro sobre como é que nós víamos a obra de Jesus. Então, ele diz assim, todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova são os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. O renovador quer dizer, você estuda e se renova, se reforma. Você deixa de adotar os pensamentos errados que você adotava para adotar os pensamentos corretos trazidos por Jesus Cristo. Isto é a renovação. Isto é renovação. E nós precisamos ter coragem para fazer isso. Na primeira lição, o Espírito Neio Lúcio retrata um dos grandes ensinamentos de Jesus. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Mestre, escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus ainda perguntou, e o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Jesus estava mostrando que nós, quando reencarnamos, nós precisamos também passar pelos ensinamentos. Os ensinamentos que ele mostra aqui, fazendo a comparação, não é? Do martelo, do formão, da enxó, do serrote, para aperfeiçoar a peça bruta. Então, ele compara que nós, encarnando os espíritos, precisamos sermos muito bem educados pelo pai, pela mãe, pela escolinha e principalmente pela religião, para você se moldar como filho de Deus. E é assim que ele diz, assim também é o lar diante do mundo, Pedro. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma.
A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então nós precisamos levar mais a sério os namoros, os noivados, os casamentos, para que as criaturas que estejam ali, pequenininhas, consigam captar os ensinamentos de ética, de moral, de religião, de honestidade, de educação, de um modo geral, porque é dali que saem as criaturas para a sociedade. Olha a responsabilidade da família, a célula máter da sociedade. É de lá, é dali que saem as criaturas que vão para os mais diversos setores da vida social. A paz do mundo começa sob as telhas. Aqui nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Olha a reflexão profunda que Jesus fez naquela época e que hoje continua mais viva do que nunca. A responsabilidade das famílias, a responsabilidade de todos os componentes, os integrantes da família, principalmente com os exemplos, com os direcionamentos que nós damos aos jovens, às criaturas. Se na segunda lição, Jesus ratifica a importância do lar. Senhor, afinal de contas, que venha a ser a nossa vida no lar. Vejam a importância. Ele diz, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Olha como é que Deus fez tudo perfeito. Nós reencarnamos na família, aonde precisamos receber as primeiras lições. Precisamos aprender a receber os carinhos, os afetos, as atenções, mas principalmente o direcionamento educacional, ético, moral e religioso. Aí é que está a importância do grupo familiar. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Então, ele fazia a comparação da família com o forno. Se você vai assar um pão no forno e tira antes do momento certo do assamento, o pão está cru. Ninguém gosta do cru. Se passar do momento do assamento, o pão fica queimado. Ninguém gosta. A mesma coisa ele comparou a nós. Nós temos que sair da família para a sociedade no ponto, ou seja, com todos os conhecimentos fundamentais para trabalharmos sempre direito, honestamente, aonde estivermos. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus círculos são lições. Tudo ali são lições de aprendizados. E na terceira lição, nós vamos ver o assunto da Sara, esposa do Benjamim, criador de cabras. A Sara estava revoltada, apesar de estar assistindo aos ensinamentos de Jesus. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova nos aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros e sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo. Vejam, estava ali a primeira madame e o primeiro ser humano, lógico, que assistia às aulas de Jesus e estava em estado de depressão, porque não soube trazer os conhecimentos para dentro, para lhe dirigir o caminho para o bem. Jesus, então, mostrou a ela qual era o caminho, o que estava havendo com ela. E ele mostrou, assim é a revelação celeste no coração humano, Sara.
se não purificarmos o vaso da alma, se não lavarmos o vaso da alma, se não tirarmos as impurezas, não vai dar certo. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. O leite puro dos esclarecimentos, Sara, o leite puro dos esclarecimentos elevados, penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, Sara, então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Por isso que você encontra muitos de nós com o coração enferrujado, cheio de ciúme, de inveja, de brigas, de confusões, de agressões, e vai na religião há mais de 50 anos, às vezes. Nós precisamos trazer o conhecimento novo, mas precisamos aprender a fazer a faxina na alma. É isso que mostrava Jesus. É por isso que ele fez o discurso do monte, as bem-aventuranças. São etapas pedagógicas, mas que você precisa saber fazer a limpeza para ir plantando aquelas etapas dentro de você, para se tornar um dia uma criatura do bem. Na quarta lição, ele fala da semente. Ele nos compara a semente do trigo. Você coloca a semente lá na terra, como se ela estivesse numa lama. Ela recebe a chuva, o sol, as intempéries, mas ela tem a base do conhecimento do Evangelho e ela vai passar por todas aqueles problemas ali, por todas aquelas etapas e vai frutificar, vai dar um lindo pé de trigo, vai dar o fruto do trigo. É isso que ele nos chama a atenção. Para nós sermos igual à semente do trigo, estudarmos e passarmos a lutar todo dia, nos reformando, para sermos criaturas do bem. E na última lição, o servo inconsciente, o servo recalcitrante. Ele diz que tinha uma criatura que queria o reino dos céus. Deus deu todas as oportunidades a eles, todas. Ele falava mal dos patrões, brigava com todo mundo, reclamava do mundo, e até que a morte chegou, o momento da morte. Um dos espíritos que veio recebê-lo depois da morte diz a ele: meu amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E aí Jesus completa: quem estiver sob o domínio das pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar. O resumo dessas 5 lições é o comprometimento do estudante, do aprendiz, nas lições trazidas por Jesus, hoje revividas pela doutrina espírita nas suas 5 obras básicas. Se estudadas 1 hora por dia, durante 7, 8 anos, todo dia, nós nos tornaremos esses operários competentes, construindo um homem de bem e ajudando o mundo a ser cada vez melhor. Que lição nessa sexta-feira. Muito obrigado pela atenção.